Não vivemos sem ele. O celular se tornou essencial em nossas vidas, importante para muitas coisas no nosso dia a dia. Pelo celular, você pode fazer ligações onde você estiver, jogar, acessar suas redes sociais através da internet. O celular revolucionou o mundo das comunicações. Mas você já conhecia a sua história? No vídeo de hoje, vamos ver um pouco da história do celular e relembrar alguns modelos que sua avó já deve ter possuído. A história desde os modelos antigos até os super modernos de hoje. Então, deixe seu like e se inscreve no canal. Agora sim, vamos para o vídeo. Tudo começou em 1947, só que naquela época tudo era apenas teoria. Alguns engenheiros tiveram uma ideia de realizar um sistema capaz de realizar uma comunicação entre dois aparelhos sem fio. Mas a tecnologia da época não ajudava muito. Assim, tudo ficou só na teoria, e o sonho de realizar tal feito foi suspenso. Então, em 1973, exatamente no mês de abril daquele ano, uma chamada foi realizada de um telefone móvel para um telefone fixo. Aí, todos chegaram à conclusão que toda a teoria criada em 1947 era verdadeira, que o celular realmente funcionava. E esse foi o momento que mudou a história da comunicação em todo o mundo. Depois, vários fabricantes fizeram testes, e a Motorola foi a primeira empresa que mostrou um aparelho funcionando. Era um protótipo chamado Dynatec. E o primeiro modelo liberado comercialmente nos Estados Unidos foi o Motorola Dynatec 8000X, 10 anos depois do primeiro Dynatec surgir para o mundo. Os primeiros celulares pesavam cerca de 1 kg e tinham quase 30 centímetros de comprimento. Nos anos 80, os aparelhos não eram tão portáteis, por isso que eles eram muito grandes e pesados, feitos principalmente para instalação em carros. Mas isso era só o começo da história do fantástico telefone móvel. Os anos 90 foi marcado por ser a segunda geração de celulares. Novos aparelhos surgiram com tecnologias como a TDMA, a CDMA e a GSM. Alguns celulares famosos surgiram na época, como o Motorola PT550, que chegou ao Brasil em 1990. Esse celular era conhecido como tijolão, porque pesava 348 gramas e media 22,8 centímetros de altura. O celular só possuía identificador de chamada e agenda telefônica, e na época esse modelo custava $3.000. As you can see, it works. Outro celular conhecido que surgiu nessa época foi o Motorola StarTAC, e foi um dos primeiros celulares que tinha a preocupação com o designer. O Motorola StarTAC inovou no mundo da vibração, sendo o primeiro a surgir com essa funcionalidade. Antes, só as pages da época possuíam vibração. O modelo poderia receber e enviar SMS. Essa função era muito rara, por isso que o aparelho teve cerca de 60 milhões de unidades vendidas. The StarTAC cellular phone from Motorola. Hello? You're kidding! You're kidding! Susan, guess what? You're kidding! My bag and my clothes! O SMS, ou mensagem de texto, que o Motorola StarTAC possuía, surgiu em 1993. Mas pelo Brasil, essa tecnologia demorou um pouco, já que as operadoras brasileiras estavam mais preocupadas em instalar telefones fixos nas casas das pessoas. Outro celular muito famoso nos anos 90 foi o Nokia 5120, e foi o primeiro celular a vir com o joguinho Snake, o joguinho da cobrinha. O joguinho só funcionava nesse celular devido à grande novidade de 1998. A tela do celular era grande e possuía 5 linhas e 84 por 84 pixels de resolução, algo incrível para aquele ano. Mas algo ainda estava faltando. Aí alguns celulares surgiram com as telas coloridas. Os outros celulares tinham visores com escalas de cinza, recurso que não permitia distinguir as imagens. O primeiro celular a surgir possuía 4.000 cores. Logo, os aparelhos possuíram display com 64.000 cores. E não demorou muito para os visores possuir mais de 256.000 cores. E o Siemens S10 foi o primeiro celular a cores que surgiu em 1998.
O celular contava com apenas 4 cores: vermelho, verde, azul e branco. Já o primeiro celular a cores que realmente se popularizou foi o Ericsson T68. Sua tela possuía 256 cores. Nos Estados Unidos, onde era mais popular, ele custava $600 e a resolução de sua tela era de 101 por 80 pixels. Com os celulares com as imagens ficando mais comum, não ia demorar muito para que os recursos de mensagens multimídia começassem a aparecer. Chamadas também de MMS, esse recurso permitia às pessoas de enviarem imagens para os contatos. Hoje em dia, sabemos que esse recurso envia até vídeos. Acredita-se que o primeiro celular a possuir esse recurso foi o Sony Ericsson T68i. A internet estava presente nos celulares, só que ainda estava diferente da internet que conhecemos. Para se ter a internet era necessário que os portais criassem páginas próprias para o celular, com conteúdos reduzidos e com poucos detalhes. Mas isso era só questão de tempo para que a internet evoluísse nos aparelhos. A terceira geração dos celulares começa com a tecnologia 2,5G, já que os celulares passados era 2G. A primeira câmera surge, algo que foi muito revolucionário para todos os aparelhos atuais. O primeiro celular com câmera a surgir foi o J5H04 da Sharp. Alguns meses antes da Sharp lançar o primeiro celular com câmera, a Samsung quase foi a primeira empresa a realizar tal feito, ao lançar o CVH-V200, um celular acoplado com uma câmera. A versão da Sharp tinha uma câmera com uma resolução de 0,1 megapixels e poderia enviar as fotos diretamente para outros aparelhos. Já o da Samsung possuía uma resolução de 0,3 megapixels e um armazenamento de até 20 fotos, mas para ver as fotos tinha que conectar o celular a um computador. Em 2004, o RAZK V3 da Motorola possuía uma câmera VGA de 640 por 480 pixels de resolução, avançado até demais para os primeiros celulares com câmera. O popular V3, que foi uma febre na época, possuía um design muito arrojado. Ele possuía 2 telas coloridas e um teclado prateado. O display media 2,2 polegadas e o modelo ganhou várias versões de cores, como rosa e os clássicos prata e preto. A conexão da sua internet era via WAP e já possuía uns recursos como Bluetooth e mini USB. Tinha um armazenamento de 7 MB e produzia em MP3 e MP4. A função MP3 nessa época era de grande luxo. Demorou um pouco a chegar, mas o MP3 foi um dos maiores atrativos nos celulares e algumas empresas restringiam a produção de arquivos em MP3. Aí os aparelhos tiveram que adicionar suporte a outros tipos de arquivos de áudio, como o ACC e o WMA. A internet ficou comum em todos os aparelhos. Aí os primeiros celulares sensíveis ao toque começaram a surgir, mas foi em 2007, durante um evento da Apple, que foi apresentado o aparelho que revolucionou o mercado dos dispositivos móveis. O iPhone 2G foi o primeiro celular touchscreen a surgir, contando com a primeira versão do sistema operacional iOS. Em 2008, a Google lançou o sistema operacional Android, que iria competir depois com o sistema iOS da Apple. Hoje em dia, os chamados celulares inteligentes possuem internet 3G, 4G ou até mais, e oferecem várias vantagens como videochamadas e conexão de internet de alta velocidade, e muitas outras funções. Outros celulares muito mais modernos ainda irão surgir, mas lembre-se que foi lá em 1947 que alguns engenheiros tiveram essa brilhante ideia, para hoje se tornarem um dos objetos mais populares e essenciais do mundo. E aí, gostaram de conhecer a história do seu celular? Gostou de relembrar alguns aparelhos que marcaram muitas gerações? Se gostou, deixa o like e comenta. Aí do lado está aparecendo mais um vídeo. Clica nele e assiste, está muito interessante. Até o próximo vídeo.